Salve, salve, massa atleticana! Estamos começando mais um programa Eu Acredito aqui no canal Noticioso e hoje nós vamos abordar vários assuntos importantes aí. Vamos falar da classificação atleticana na Sul-Americana e também vamos falar do nosso grande craque, o nosso camisa 10 Casares. E aí, vai sair o Casares? Vai ser vendido? Tem proposta na mesa. Será que o Galo vai aceitar? Enfim, vamos falar sobre vários assuntos, mas como é de praxe, estou aqui acompanhado dos meus sábios comentaristas Thiago de Araújo. Fala aí, Henrique. Tudo bem aí? Beleza, meu parceiro. E André Repsoldi. Fala, Henrique. Tudo bem? Bem-vindo mais uma vez, parceiro. E aí, já começando com o pé direito, o que vocês acharam ontem da partida do Atlético contra o Sul-Americano? Olha, eu gostei bastante do jogo. Achei que o Atlético deu uma melhorada substancial do que vinha apresentando no futebol. Mas ainda tem alguns defeitos graves que precisam de correção. O Atlético ontem demorou muito a entrar no jogo, até os 20, 22 minutos o Botafogo teve o domínio da partida. Estava assustando o Atlético, apesar de não estar metendo bola no gol, tinha o domínio da bola, né? O tempo de bola do Botafogo até ali estava muito alto. E o Atlético foi passar a tomar conta do jogo lá para os 30 minutos, aí começou a avançar a linha de marcação, aí começou a ter saída de bola, não só pelas laterais, começou a dar bola no Vina pelo meio para ter uma distribuição melhor, e a partir dali o futebol do Atlético evoluiu. Já um segundo tempo de domínio atleticano, com alguns perigos do Botafogo. Depois dos 30 minutos, domínio total do Atlético. Só o Atlético atacou depois dos 30 minutos, foi pra cima, meteu o primeiro gol de Pedro, depois a porteira ia abrir. Tinha caminho até pra mais gol, na minha opinião. Concordo, André. E eu acho assim, o que foi mais sério, parece que eu tô chorando de barriga cheia, mas não é não. Realmente foi uma vitória maiúscula, claro que a gente tem que valorizar, mas o primeiro tempo do Atlético foi preocupante, porque a gente não pode jogar jogos de Copa da mesma forma que a gente joga pontos corridos. Ou seja, se a gente entrar com esse pé bambo que entramos ontem, administrando o jogo e chamando o Botafogo, eu acho que foi muito arriscado. Ali poderia ter tido uma tragédia no primeiro tempo, porque realmente nós transmitimos o jogo ontem, né? Então a gente viu claramente que o Botafogo entrou com sangue no olho. E o Atlético entrou de uma forma mais passiva. E isso foi preocupante, porque eu acho que jogos como esse, nós temos que ter uma outra postura. Então realmente ali o primeiro tempo foi praticamente domínio de bola do Botafogo. A gente viu até pelo tempo de posse de bola, que teve uma porcentagem muito maior. No segundo tempo, eu acho que o Atlético teve o domínio, recuperou a posse de bola e teve o domínio e chances mais agudas de gol. Mas eu acho que realmente precisamos corrigir essa postura do Atlético nesses jogos de Copa, porque a gente numa dessas pode tomar um gol e pode ser uma coisa muito arriscada. Dando números ao que você falou, o Botafogo chegou até 67% de posse de bola ontem na partida, então realmente o que o André falou é verdade, o Botafogo dominou os 20 primeiros minutos da partida. E o que me deixou mais preocupado ontem na partida, eu falei até no pós-jogo ontem, foi a escalação do Ricardo Oliveira num jogo extremamente importante como foi o jogo ontem. Eu acho que um jogo de Sul-Americana, principalmente o que o Thiago acabou de falar de mata-mata, não é jogo para você brincar, para você arriscar, para você dar oportunidade ou para você tentar recuperar um jogador. O Ricardo Oliveira deveria ser testado no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que a gente não esteja abrindo mão da competição, mas é um campeonato que te permite ter erros e ainda você ter a possibilidade de recuperar. Ontem, se o Atlético toma um gol ontem e sai em desvantagem no placar, isso aí ia desmotivar o torcedor, porque ia começar a cobrar os jogadores, e a torcida do Atlético é assim. Ela ama o time, só que ela é intensa. Então ela cobra da mesma forma que ela apoia. Então se o Atlético toma um gol ontem, da forma que os jogadores estavam postados dentro de campo ontem, os jogadores iam cair ainda mais o rendimento deles, o Botafogo ia crescer para cima do Atlético e a torcida ia virar contra o próprio time. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade, porque se o Atlético ontem sai em desvantagem, a gente ia tomar para dentro e volta a falar. Copa, campeonatos de mata-mata não é campeonato para você fazer teste, é campeonato para você entrar com o time pronto, com o melhor que você tem. E realmente o Ricardo Oliveira hoje, de longe, não é o melhor que a gente tem hoje pro ataque. Ô Henrique, você tem tanta razão no que você tá falando, mas tanta razão, que foi o jogo igual do Cruzeiro. O que aconteceu com o Atlético? O Cruzeiro do Atlético no Mineirão fez o quê? Não, deixa o Cruzeiro vir que a gente vai segurar aqui, vamos resolver. O Cruzeiro lá meter um. Ah não, ainda dá tempo, vamos 2, 3. O Botafogo ontem, ele foi pra cima do Atlético, o Atlético apático no início do jogo. Se o Botafogo tivesse tomado um gol, sabe-se lá o que tinha acontecido naquela partida. Porque o time do Atlético é um time nervoso, é um time que não tá sabendo jogar as Copas da maneira que tem que jogar. O Atlético é engraçado, ele só joga bem quando ele quer.
É uma coisa impressionante. Pega o jogo do Santos, por exemplo. O Atlético precisava do resultado, foi lá e segurou o Santos e toda hora saiu em velocidade, conseguia fazer um bom jogo. Contra o Cruzeiro foi a mesma coisa. Precisava do resultado, foi lá, amassou o Cruzeiro, fez 2 gols. Ontem o que? O Atlético estava com o resultado de 1-0 no Rio de Janeiro, falou, não, deixa o Botafogo vir, que quando ele vir no contragolpe eu resolvo. Tomou pressão e quase podia ter jogado tudo a perder. Como se 1-0 fosse um resultado folgado, né? Exatamente. E não é um resultado folgado. Esse privilégio, né, de você poder... É o que falta no Atlético, a fome de fazer mais um, a fome de ampliar a partida. Nós realmente precisamos de mais agressividade. Eu acho que isso aí também vem muito do Rodrigo Santana, aquele espírito ali aguerrido de Copas. A gente precisa ter um choque ali nos jogadores para eles entrarem mais ligados. Mas assim, nem tudo também é só crítica, é só cornetada. Eu acho que o Atlético ontem teve pontos positivos, a gente podia começar a falar deles. Eu acho que ontem o destaque para mim, o grande destaque para mim do jogo foi o Jair. Eu acho que o Jair, ele realmente acertou ali aquela região do Atlético, foi bem presente, ele foi onipresente, que você vê que ele estava em várias posições ao mesmo tempo. Em segundo lugar, muita gente falando que a defesa foi muito bem, também acho que Hever e Igor Rabelo foram impecáveis, mas até por nós termos malhado muito aqui o Vina, colocado o Vina dentro de uma barca aí que a gente queria que saísse, que não tinha, enfim, dado um resultado. Ontem eu notei um crescente muito grande no futebol dele, ele está um pouco mais seguro, então ele está fazendo uma distribuição de jogo e marcações bem feitas. Então ontem foi um grande destaque, não porque ele foi melhor, mas pelo fato dele não ter apresentado um futebol anteriormente suficiente. Então hoje ele está num crescente. E a zaga do Atlético e o Cleiton, cara, a saída de bola do Cleiton para mim foi um destaque, é onde o Vitor precisa realmente se encontrar. A gente morre de raiva com aquelas bolas que o Vitor bate, que faz uma curva e sai pela lateral, o outro time vem para cima. O Cleiton ontem conseguiu sair com a bola jogando rápido, jogando pelas laterais, jogando no meio de campo. Então ontem também foi um destaque. O que vocês acham aí do que aconteceu ontem? Na verdade, você falou até vi o Beto Guerra ontem citando realmente a dupla de zaga ontem como os melhores dentro de campo. Mas a verdade, Thiago, é que na partida de ontem você elegeu o Vina ou você eleger a dupla de zaga, tá tudo dentro de um contexto aceitável, porque na verdade o time do Atlético ontem, no geral, jogou muita bola. Tô falando individualmente, as peças do time jogaram muito bem. Setores, né? Tirando o Ricardo Oliveira, que mais uma vez vou afirmar aqui que eu tô realmente assim, indignado com a postura do treinador, porque é um cara que não tá jogando bola, não foi ontem não tá jogando bola há muito tempo. Mas aí vamos focar nas coisas boas aqui hoje do programa, e eu queria perguntar pro André. André, perguntei ontem pro Thiago, vou perguntar pra você agora. O nosso volantão Jair já merece seleção? Olha, eu acho que o Jair joga muita bola. A partir do Jair, ele foi modificada a posição do Jair, né, gente? Ele sempre jogava sendo volante que sai, e o Rodrigo Santana colocou ele como segundo volante, o volante de marcação. Só que ele tá jogando bola demais, ele rouba a bola, ele marca bem e ele ataca muito bem. Tanto é que a jogada do pênalti foi dele, driblando na área, né? É impressionante como que ele consegue ser polivalente. Ele jogando uma posição na frente da zaga, ele tá roubando muito bem a bola, avançando muito bem e atacando muito bem. Eu queria dar outro destaque também para a partida ontem do Patrick. Acho que o Patrick jogou muita bola. É evidente, gente, que o Patrick não tem a qualidade técnica que a gente quer para o Atlético. Isso é de forma notório, é simples e é claro. Porém, o Patrick, ele demonstra muita raça e ele entendeu o posicionamento dele dentro do Atlético. Ele parou de querer atacar o tempo inteiro, que ele não dá conta de fazer, e está fazendo uma marcação defensiva muito boa e, quando necessário, está subindo em muita velocidade. Com qualidade. Exatamente. Ontem eu vi ele em 2 subidas numa velocidade que eu não acreditei que ele conseguiu chegar, porque ele estava lá atrás, na zaga, marcando. O Jair recebeu uma bola, deu no Vina, ele já estava aparecendo para dar assistência. Então eu gostei muito da partida. E sobre o Cleiton, eu queria deixar muito claro que o Vitor não volta mais não, gente. Eu vou explicar para vocês. Tem muita dificuldade. A saída, o Vitor, ele já não estava muito bem. Agora, o Cleiton está no mesmo Vitor do nível hoje, vamos deixar claro, nós não estamos falando da carreira, né? Nós estamos falando do momento. Hoje ele está no mesmo nível do Vitor e agora a saída de bola dele é espetacular. Com plus, né? Então nossa, você tá doido. Eu acho, na verdade, que ele tá pegando mais do que o Vitor, viu? Sendo bem sincero,
As defesas que ele fez ontem no jogo, ontem teve até um chute de fora da área ontem do time do Botafogo. Difícil, né? E os jogadores ainda estavam na frente, o que dificulta a visão do goleiro, né? Ele foi muito seguro, segurou a bola firme. Teve uma bola também que a bola quase entrou, que ele caiu com a bola quase dentro do gol. Foi uma defesaça que normalmente os goleiros espalham. Foi uma defesaça. E ele pegou a bola firme, né? Segurou. Teve aquela batida também que o cara entrou pela ponta esquerda, bateu e pum, deu um pulo pra trás e tirou a bola. Aquilo ali eu falei, meu Deus do céu, graças a Deus tem um goleiro. E a gente sente também que a torcida tá segura com o Cleiton. Então você pega, nós sentimos uma segurança boa, o Atlético precisava ter uma sombra de goleiro, a gente não tinha tido oportunidade de testar o Cleiton em momentos mais importantes. Eu acho que isso é um momento muito importante para o Atlético, ele precisa de uma sombra. O Vitor é um grande goleiro, a gente acredita que ele ainda tenha muito futebol, mas realmente é bom o Cleiton estar chegando com essa força para nós termos essa concorrência saudável. Falando um pouquinho do Patrick, eu queria só emendar, eu sempre fui um grande defensor do Patrick, não um defensor do Patrick, da técnica do Patrick, a grande questão não é essa. A aplicação tática dele, a entrega dele, eu acho que o diferenciam dos demais. Eu acho que a gente precisa valorizar jogadores assim. O que a torcida do Atlético fez com o Patrick há meses atrás, para mim, foi uma covardia. Com um cara que se entrega daquela forma, é um cara que todos os treinadores querem no time, porque é um cara que tem uma aplicação tática muito latente. E a gente tem que também ver ontem a torcida que deu um show, né, gente? Meu amigo André gosta de falar os devotos, cara. Os devotos do Atlético deram um show ontem também. A torcida foi o 12º jogador. E quando o Patrick errou um cruzamento, não sei se vocês lembram, que ele isolou fora de Independência, a torcida aplaudiu, ou seja, a torcida também... ela está comprando a ideia, né? Ela está comprando a ideia, exatamente, está vendo que é um jogador importante e que o Guga, que é um grande jogador também, que tem muito potencial, embora ele precise realmente aprimorar a parte defensiva e alguns fundamentos, como ele é novo, ele tem muita possibilidade, mas hoje, em detrimento desse comportamento do Patrick, eu acho que o Guga ainda precisa melhorar para poder tomar o lugar do lateral direito. Não sei se vocês concordam. Eu concordo, na verdade, o Guga não está pronto, né? A gente tem que ser bem sincero. É um jogador que eu acredito muito no potencial dele, tem muito a mostrar, mas infelizmente ainda precisa melhorar alguns aspectos. E outra coisa que eu queria falar com relação ao Patrick é o seguinte: eu acho que nós, torcedores, nós temos que parar com essa coisa de taxar as pessoas e simplesmente acreditar que é aquilo e pronto. O Patrick, ele tá mostrando que ele é um cara que se supera a cada dia, que é um cara que cresce a cada dia, não só como jogador, mas como ser humano. Vocês viram o vídeo que ele fez com o garotinho que teve a perna amputada? Excepcional. Então, assim, o Patrick, ele é um líder dentro e fora de campo, e a gente tem que ter o Patrick no Atlético como exemplo. E pra mim já é ídolo do Atlético, sendo bem sincero, porque realmente o que ele vem fazendo pelo Atlético, a forma como ele vem tratando o Atlético, a pessoa que ele merece sim esse status de ídolos, porque futebol não é só futebol. Né? Eu entendo também, gente, que nós, os devotos, temos que entender uma coisa muito clara. O Sérgio Sete Câmara, ele não vai fazer grandes contratações. Não adianta a gente querer gente de um alto nível no Atlético, ele não vai fazer, a ideia dele é essa e pronto, eu já conformei. Não gosto dessa ideia, mas eu já conformei. Então, o que nós temos está aí. Diante disso, nós temos que entender que dentro do que o Atlético tem, não vai sair nada melhor do que isso. Não adianta a gente querer que o Vina arme igual o Ronaldinho Gaúcho, que arme igual o Guilherme num tempo melhor no Atlético, ou o próprio Dátilo num tempo melhor, porque eles não têm essa qualidade. Ainda não, pode ser que daqui a algum tempo eles demonstrem, mas nesse momento não. Não adianta a gente exigir dos nossos dois laterais direitos que jogam futebol maravilhoso, à la Daniel Alves, que não vão jogar. Então nós temos que entender que esses jogadores são jogadores medianos e que eles têm que ter pelo menos compreensão tática, porque se pelo menos eles tiverem compreensão tática, o time vai melhorar muito. E se tivermos um conjunto, eu acho que o conjunto ele acaba minimizando um pouco algumas deficiências individuais, mas se tivermos um conjunto coeso, a gente pode extrair muito desse grupo, mesmo porque, gente, vamos lembrar que na época da parada da Copa do Mundo, o Atlético foi desintegrado, né? Saiu todo mundo, enfim, o Largue na época também teve uma dificuldade muito grande e esse ano foi o contrário. Chegaram alguns reforços para o elenco e a gente conseguiu manter o grupo. Então, a gente espera que tenha um crescente no grupo para poder suprir um pouco as deficiências individuais. Mas eu estou muito otimista esse ano. Eu acho que sim, que dá para batalhar pelo brasileiro. Muita gente fala que não. Eu acho que sim, que nós estamos em 4º lugar. Eu acho que não está tão difícil assim. Os times tecnicamente acima do Atlético são
poucos, não são muitos. E o Atlético também pode chegar muito bem na Sul-Americana, porque a Sul-Americana agora nós temos um caminho, não vamos colocar um caminho fácil, mas nós temos um caminho relativamente mais fácil do que o outro lado. Ou seja, na final eu acho que vai ser o grande problema, mas até chegar à final, acho que vai dar Atlético e eu estou bem otimista aí com essa trajetória. Falando aí, vocês entraram no assunto de reforço, então vamos falar dos reforços atleticanos aí. Atleticano. Foi cogitado ontem, na verdade cogitado não, já é praticamente certa a contratação do Franco de Santo, o atacante argentino de 30 anos que está vindo aí pro Atlético, que estava livre no mercado. Falando dessa contratação, já vou dar minha opinião antes de vocês, eu não traria o jogador. Por quê? Primeiro, é um jogador que não tem um passado que dê pra gente grandes esperanças no futebol dele. É um jogador que não vai agregar, na minha opinião, para o elenco atleticano, porque a gente hoje tem que pensar em vários aspectos, que a gente tem excesso de estrangeiros no elenco, um ponto. Outro ponto, a gente já tem o Ricardo Oliveira, que não dá espaço para ninguém jogar no time do Atlético. Né? O próprio Papagaio é um exemplo, o Alejandro é um exemplo. Aí vai trazer o argentino, o Di Franco, aí para quê? Para ser mais um, para a gente estar pagando salário? E outra coisa... Essa contratação, na minha opinião, é uma contratação muito mais para dar satisfação para o torcedor do que, de fato, para agregar ao elenco do Atlético. E a gente já viu vários exemplos de jogadores que a gente trouxe aí. Um exemplo é o Felipe Santana, de um jogador que estava sem contrato, parado, aí vamos lá e foi lá, contratou o cara porque era um cara barato, uma contratação fácil de se fazer, e a gente viu, na verdade, o que foi a contratação dele. Um outro jogador aí, Thiago, que a gente pode também estar citando, é o próprio Denilson, que veio pro Atlético. Tá aí parado, a gente está quebrando a cabeça para tentar emprestar o jogador, para tentar negociar o jogador, e estamos aí, na verdade, pagando o salário do jogador. Com o dinheiro de quem? Dos devotos atleticanos, né, que investem no Atlético, que compram a camisa, que pagam o ingresso. Então, a diretoria do Atlético tem que ter um pouquinho de responsabilidade, e eu acho, minha opinião, na verdade, que você trazer um cara de 30 anos, que tem 60 gols na carreira, pro Atlético, para ser solução de centroavante, para ser solução para fazer gol no Atlético, realmente existe no mínimo aí uma incoerência nessa contratação. O que você acha, Thiago? Eu acho que essa contratação veio muito em detrimento do insucesso da negociação com o Luciano. Do Luciano. Então, assim, eu queria falar do Luciano, eu falei ontem no pós-jogo. Não, eu puxei justamente pra gente falar que a gente prometeu ontem. Hoje eu acho que a questão do Luciano, a torcida realmente ficou bem chateada com a diretoria. Perdemos a negociação pro Grêmio, papapá. Eu já vejo uma forma diferente. Eu acho que os jogadores, eles hoje tem hoje os agentes dos jogadores, eles sabem como é que a banda toca. Então o que eles fizeram, na minha opinião? Quem vazou essa negociação foram os próprios agentes do Luciano. Então a diretoria não tem a inocência de ficar vazando uma informação dessa que é em prejuízo do próprio Atlético, ou seja, você inflaciona um jogador e inviabiliza a contratação. O Grêmio não deveria ter entrado nesse leilão, porque o que aconteceu foi um leilão. E eu acho que foi assertiva a não contratação, não pelo jogador, mas pela forma com que a negociação virou. Começou a virar exatamente uma disputa de leilão, e eu acho que o Atlético, primeiro, não tem condições financeiras para entrar nesse leilão, e eu acho que tem que ter responsabilidade. E os clubes devem ter um acordo entre eles para não caírem nesse tipo de jogada de agente de jogador. Então a gente tem visto isso o tempo inteiro sendo feito de uma forma completamente, na minha opinião, infeliz dos agentes. E eu acho que o que aconteceu foi muito melhor para o Galo não ter trazido, não pelo jogador, mas pela forma com que aconteceu. Essa questão do Luciano, o leilão começou no momento que a carreira, o empresário ia mudar, né? Ele tinha um agente, uma empresa que cuidava da carreira dele, e acabava agora, ele já estava fechado com outra, então os caras precisavam faturar nas luvas, né? Esse finalzinho. Olha, eu acho o Franco de Santo, eu vou discordar um pouco dele, porque o Franco de Santo ele não é atacante ele não é centroavante, ele é polivalente, ele joga pela esquerda e pelo ataque. Eu vou falar com você, qualquer um que tirar o Ricardo Oliveira do time, eu já estou satisfeito. Você sabe por quê? Não vai tirar. Se não tirar, aí a gente tem que desistir. Você sabe por quê? Porque é igual o Elias, né? Eu brinco, a gente tem um grupo do WhatsApp que eu brinco com o Elias, ele é o dono do Atlético. Porque o Elias não estava jogando absolutamente nada durante muito tempo e ele tinha uma cadeira cativa, ele não saía de lá por nada. Ricardo Oliveira parece estar na mesma onda. Eu achei que o Alejandro tinha quebrado esse estigma, mas parece que não. Não quebra, não. Não quebra. Agora, eu acho que qualquer cara que joga na meia esquerda do Atlético, qualquer um, diante da janela ter fechado e do presidente não contratar, eu sei que pode ser dinheiro jogado fora, mas
Eu acho que é fundamental a gente tentar contratar um cara para jogar na esquerda. Por quê? Eu acho que tanto o Fábio Santos quanto quem sempre está jogando como volante nas redes são muito sacrificados, porque quando joga o Casares ali, ele não volta. Quando joga o Giovani ali, ele não volta. Quando joga o Xará ali, ele não volta. Ninguém que joga pela esquerda volta. E vocês podem reparar que todo mundo que é improvisado ali, eles ficam rodando pelo meio, mas ajudar o Fábio Santos, ajudar na recomposição não ajuda. E vocês podem reparar que a maioria dos gols tomados pelo Atlético são construídos pelo lado esquerdo. A gente com ódio do Fábio Santos. Mas não é só isso, a gente precisa de uma recomposição, porque o Fábio Santos sobe muito. Então o Fábio Santos morre. Então eu acho que assim, não é o ideal, não é o ideal. Agora, diante da chegada do Rui Costa, apenas em abril, e a construção do elenco do Atlético, que é a partir dessa data, não, eu considero tudo para trás, jogado no lixo, eu acho que vale a pena a gente tentar. Agora, evidentemente que é um cara mais velho, evidentemente que demorou muito a buscar, e o perfil do Atlético é esse, né, gente? A gente sabe, gente sem mercado e sem time para pagar luva, para pagar, perdão, o direito federativo. Ele estava livre, o Atlético fechou. Você falou do Elias aí, que é o dono do time, e isso aí tem um reflexo no nosso principal jogador, que na minha opinião é o Casares. Por que o Casares foi deslocado para a ponta? Porque, infelizmente, o nosso volante não marca ninguém. Então você precisou tirar o Luan da ponta, que era um ponta, para trazer para o meio, para ele fazer a marcação, para o Casares jogar na ponta. Porque se você deixasse um meio de campo formado por um primeiro volante marcador, o Elias e o Casares, seria um meio de campo frouxo, porque teria Elias e Casares no meio de campo não marcando ninguém, ia sobrecarregar o primeiro volante, ou seja, ia comprometer todo o sistema defensivo do Atlético. Essa é a verdade. Elias voltou a jogar a bola? Voltou. É a minha opinião. Tá jogando muita bola. As duas últimas partidas do Elias, pra mim, jogou muita bola. Na minha opinião, graças a Deus. Não renovaria com ele. Jamais. Já farei isso. Continuo afirmando. Não renovaria. Eu acho que ele tá jogando bola por causa do bichinho da renovação, que é o que a gente fala aqui no programa. Mas a verdade é essa. O Elias comprometeu todo o nosso sistema defensivo. E aí, falando aí do Casares, chegou uma proposta pro Casares de 4 milhões de euros, né? Do mundo árabe, que vai em torno de 16 milhões. E vale ressaltar uma coisa, o Atlético tem apenas 50% do passe do Casares, ou seja, o que o Atlético receberia nesse aí seria em torno de 2 milhões de euros, sendo que o Atlético pagou mais de 3 milhões aí pelo Lucas Hernandes. Então, assim, eu acho uma proposta absurda do Atlético sequer cogitar, e até, na verdade, Thiago, eu fico, assim, absurdado o Atlético ter cogitado e até ter deixado essa notícia vazar para fora do Atlético, porque é vergonhoso, uma proposta de 4 milhões de euros pelo nosso principal jogador. E um dos melhores jogadores da posição do Campeonato Brasileiro. Não, ele foi eleito, na verdade, ele é o melhor. Ele foi eleito pela ESPN como o melhor meia. Ele é o bola de prata, ué. Exatamente. Então, ele é o bola de prata. Ele é o meia armador do Brasil hoje. E aí me falam, né, que eu falo de notícia pronta, de frase pronta. Ah, mas ele é um cara inconstante, ele é um cara que não é regular. Pô, se quem o cara, é regular? Se o cara é regular. Não, o cara foi eleito bola de prata pela regularidade, ou tô errado? Ou foi uma partida só que eles pegaram? Não, e outra coisa, me fala um meio armador do Brasil hoje, regular, que joga pra casa. Não tem não, gente. Agora o que eu quero deixar claro pro torcedor atleticano é o seguinte, o Casares, ele pode ter todas as dificuldades, ter os problemas dele, mas nós atleticanos, nós temos que entender o seguinte, o futebol brasileiro caiu demais. O futebol brasileiro de hoje não é aquele futebol antigo que a gente tinha um Alex, talento, que a gente teve aí vários jogadores, Ronaldinho Gaúcho, o próprio Neymar quando jogava no Santos. Hoje no futebol brasileiro, estou falando de forma geral, você vai olhar os craques do futebol brasileiro, você vai olhar a Arrascaeta do Flamengo, Gabriel do Flamengo, jogador fraco, Gabigol fraco. Não existe mais no futebol brasileiro aqueles jogadores que realmente enchiam os olhos do torcedor. Romário no Flamengo, por isso que o Casares é um cara que é uma joia rara que tem dentro aí do futebol brasileiro hoje. A gente tem que valorizar, né? Exatamente. Dentro do contexto do futebol brasileiro. Porque se você for pegar o Casares para julgar ele de acordo com os camisas 10 que eu falei aqui, ó, sim, Alex Talento, Ronaldinho, é óbvio que tá muito abaixo. É óbvio que a gente vai ficar frustrado. Mas dentro da realidade do futebol brasileiro hoje, o Casares é o melhor meia do futebol brasileiro. Aceita que dói menos. Vamos falar a verdade, né? Quando o Casares joga de meia armador, ele joga muito. Agora, diante da deficiência técnica do Atlético da ala esquerda, ele é jogado lá. Exemplo que eu vou dar para vocês que mata essa situação. Eu tava vendo o Fael
né, falar no canal dele, e ele falou o seguinte: vamos pôr o Vina no meio pra gente deslocar o Casares pra esquerda. Eu falo, tá vendo como é que falta o ala esquerda? Exatamente. Por que querem deslocar o melhor do time pra lá? Porque todo técnico e todo mundo que gosta de futebol pensa o seguinte: pô, ele é tão bom que talvez lá ele também consiga salvar o time. E aqui o Vina pode ser que arrume aqui. Mas não. Olha como é que é a inversão de valores dentro do futebol. Nós temos um cara que joga muita bola no meio, a gente pode colocar o cara centralizado para fazer a função dele e pegar um cara que tá aí destacando e colocar ele lá. Não, nós vamos pegar o nosso melhor jogador, tirar da posição real dele para pôr um mais ou menos que fez 2 partidas bem. Que nós ainda vamos ver se essa evolução vai se concretizar, né? Esperamos que se concretize, porque nós precisamos muito de mais um jogador ali. Esperamos que essa crescente se confirme, né? Agora, antes eu queria abrir um parênteses aqui, mandar um abraço pra galera do interior que assiste muita gente, todo mundo pedindo aqui pra mandar um salve aí. Tem uma turma de Araxá, cara, estive em Araxá, lá na Fazenda Entre Folhas, mandar um abraço pra galera que assiste a gente lá e a todo mundo do interior que tem assistido e dado muito ibope aqui no nosso programa. Um grande abraço para todos aí, os atleticanos do interior. Dá notícia rápida aqui, gente, sobre a questão do Elias, o que está emperrando a negociação dele. Elias quer 2 anos de contrato, tá certo? Ele quer 2 anos... Você mata o Henrique do coração. O Elias quer 2 anos de contrato, ele aceitou diminuir um pouco o salário, mas ele quer 2 anos. O Atlético quer abaixar um pouco o salário, igual isso já está mais ou menos ajeitado, mas quer 1 ano de salário, nada além. O Gilberto quer mais 5 anos de contrato ali. O Gilberto tá comemorando ali. É uma loucura. Ô, gente, o Atlético joga tanto dinheiro fora que quando chegou o Santos querendo o Ricardo Oliveira, eu e o Henrique chegamos no grupo que a gente faz parte e falou assim: por favor, libera. Que você vai liberar na folha. Que eu levava no aeroporto, dava balinha, mandava embrulhava pra presente. Não, gente, o maior problema da questão do Ricardo Oliveira é que é um jogador que não vai ter muita longevidade mais no futebol. Ele vai ter 2 anos no máximo de futebol. Tem que aceitar que ele tem que Então, se a gente investir, o Henrique fala sempre muito bem, se a gente investir num jogador que já vai encerrar a carreira, a gente está deixando de dar vitrine e oportunidade para jogadores mais novos em que nós podemos ter podemos agregar valor nesse jogador e trazer uma receita para o Atlético. Então, realmente, essa questão do Ricardo Oliveira não é só operacionalizando o futebol. A gente tem que ver a questão também financeira e a parte prática do time, né? E do jogador em si. Eu concordo. Ô, Thiago, eu queria, na verdade, até antes de falar aqui, eu só queria pedir pro nosso telespectador, pode falar assim? Pode, o nosso inscrito? Nosso inscrito. Aqui, galera, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, porque você fortalece demais o canal, ajuda demais o canal a crescer. E também, se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal aí acionando o sino de notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que rolar aqui no canal. Falando do Ricardo Oliveira, o que me deixa muito incomodado é a incoerência do Rodrigo Santana, sabe? Porque pro Alejandro entrar na posição dele, o Ricardo Oliveira teve que fazer mais de 10 partidas ruins, né? Não vinha jogando, e mais, o Alejandro foi entrando aos pouquinhos, entrando no segundo tempo, até o dia que o Pastor fez aquela birrinha dele, aquele chorinho dele lá, e no próximo jogo realmente ele foi pro banco, até proteger o jogador, na verdade. Bola dentro do Rodrigo Santana. Eu não achei bola... Não vou colocar com bola dentro, no jogo seguinte, ele foi sacado do time. Eu até pensei de colocar com bola dentro na época, Thiago, mas agora não coloco mais não. Porque, pra mim, o treinador do Atlético não tem culhão pra tirar os medalhões do time. Essa é a minha opinião. Porque o que o Pastor tá jogando no Atlético, ainda tá tendo oportunidade, vai me desculpar, viu, Rodrigo Santana, mas você precisa ainda entender o tamanho do time que você tá dirigindo. O Rodrigo Santana, ele tem que ter uma compreensão clara que o futebol moderno o futebol moderno exige mudanças. O Ricardo Oliveira, ele não tem a velocidade, ele não tem a condição física, porque a idade chegou. Infelizmente, de forma clara, o Alejandro hoje deveria ser o titular do Atlético. Vamos colocar o Ricardo Oliveira porque ele tem mais experiência, é um jogo contra o Botafogo. Gente, pelo amor de Deus, se experiência ganha jogo, na malandragem de campo, conversar com o juiz e tudo mais. Jogo igual aquele ali, que o Botafogo tava com uma zaga improvisada, você precisava ter um moleque correndo, tentando dar um drible, improvisar pra um cisco da vida não aguentar e levantar o cara. Eu falei isso ontem. Ontem talvez não fosse jogo nem pro Alejandro. Talvez fosse jogo pra um falso 9. Eu tô cansado de falar do falso 9. Porque ontem o Botafogo veio pra cima, se até tivesse um cara leve no ataque ontem, era bola pra dar no contra-ataque e matar o jogo. Agora sim, pra finalizar o assunto, Ricardo Oliveira, pra morrer o assunto, pra mim, Ricardo Oliveira é ex-jogador em atividade e volta a falar. Falta do presidente, do treinador nosso, culhão, hoje para colocar o medalhão do banco e dar oportunidade pro garoto. Vale ressaltar outra coisa.
Quando você não dá oportunidade para os garotos, como não tá dando pro Alejandro, isso desmotiva quem tá subindo da base do Atlético, quem tá vindo de baixo. Porque olha para cima e vê, pô, o cara tá em boa fase. E outra coisa, vamos pegar os 2 últimos jogos ruins do Alejandro. Ele sofreu o pênalti, que ele bateu e perdeu. Jogo ruim, sofreu o pênalti. Outro jogo ruim do Alejandro. Bateu uma bola na trave, a bola bateu na trave em cima da linha. Agora pega o jogo do Ricardo Oliveira ontem. Pegou 3 bolas ontem e chutou em cima do goleiro. Todas. Isso quando não pegou a bola de cara pro gol, em vez de chutar, recuou a bola para trás. Enfim, é complicado. E aí, só para matar uma coisa que o Thiago falou aqui antes, sobre as notícias vazadas do Atlético, eu realmente acho que o Thiago pode estar até certo de falar que é os agentes. Eu acho que pode ser um outro viés aí, porque realmente é uma coisa recorrente. Todas as notícias do Atlético estão vazando, pode ser até os agentes mesmo, mas aí o que eu vim falar é o seguinte: eu acho que o presidente CR7 Câmara e o Rui Costa precisa fazer uma aula aí com o Alexandre Calil. Procurar o Alexandre Calil, né, pessoas que conviveram com o Eduardo Maluf, porque na época do Calil e na época do Maluf não vazava notícia, não. Não, e tanto não vazava que o Ronaldinho chegou de helicóptero aqui, a gente só soube porque o Globo Esporte sobrevoou o CT e ficamos sabendo na hora que eles estavam no CT. Que ele já estava vestido. Impressionante. Ele estava vestido. Essa foi impressionante. Essa situação do que o Henrique falou de vazar notícia, quem vaza muito essas notícias é gente dentro do Atlético para repórter. Acontece muito isso. Do cara de dentro do Atlético escuta, o cara escuta, chegou, já tem ali com os repórteres, bem bolado, é muito amigo, falou, fulano tá pra chegar aí, não tô sabendo não. Aí o cara vai apurar, liga pra empresário, liga pra que esses caras têm os contatos dessa turma toda, e aí pronto, cai na mídia. Uma notícia rápida aqui que saiu agora, viu, gente? A Justiça suspendeu que o Fred pague o que deve ao Atlético até o julgamento. Uma liminar, né, que o juiz deferiu, os advogados do Fred entraram com essa liminar para suspensão do pagamento até que se julgue o processo, e isso pode acarretar em problemas para o Cruzeiro e para o Fred. Para o Fred pouco, mas para o Cruzeiro, porque a FIFA ela entende que tudo que é determinado pelo Conselho e pela CBF, caso vá para a Justiça Comum, pode sofrer punição. Então pode ser que surja punição aí para o Cruzeiro, apesar de que quem está entrando é o jogador. Mas o Cruzeiro é solidário na dívida, no contrato. Ele já perdeu pela Câmara de Arbitragem. Então vamos ver o que vai dar essa história aí. No final das contas o Cruzeiro vai ter que pagar. Isso aí não tem muito o que discutir não, porque realmente, pelo menos advogado bom a gente tem no Atlético. Fred, pague o aluguel. Como é que vai cobrar o cara também? Tá num clube que não paga aluguel também? Ele joga no Mineirão e não paga, né? É complicado, né? O seu Madruga de Minas Gerais, enfim. Galera, vamos ficando por aqui. Queria muito agradecer mais uma vez a presença de vocês, principalmente vocês que ficaram até o final do vídeo. Pedir mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito no canal, e agradecer muito aí a vocês inscritos, porque falando já do canal, eu acredito até o canal acabou de bater aqui 18 mil inscritos. Então eu queria agradecer muito a todos vocês que estão aqui conosco, que estão dando essa moral tanto pro canal Eu Acredito quanto pro canal Noticioso. Pedir para vocês também se inscreverem aqui, se inscreverem lá, enfim, porque aqui é todo mundo a mesma coisa, porque a gente tá aqui para falar do Galo, para informar vocês, porque nós fazemos isso aqui com muito amor, muito carinho. Thiagão, coisa boa. Uma semana maravilhosa, né? Manda um abraço aí. Os cruzeirenses aí frequentam muito aqui nosso programa, o Anderson. Aí, o Anderson. Tem uma turma aí que frequenta aí, que tá sempre olhando. E o Vernon, tá assistindo? O Vernon com certeza, né? Só tem notícia aqui pra ele do Galo mesmo, né? Mas só falar pra eles, né? Nunca serão. Nunca serão. Nunca serão. Valeu. Devotos. Tamo junto. É isso aí. Bom, galera, brigadão. Então vamos ficando por aqui. Uma ótima semana pra vocês. Final de semana estamos aí, garradão. Até mais, até a próxima aqui, ó. Tchau, fui! Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!